Bem-vinda. Eu achei lindo, colocou agora, nós temos um hashtag, né, Deixa as Crianças em Paz. Esse Deixa as Crianças em Paz, ele deixa uma possibilidade, uma abertura para explicar tantas coisas e tudo o que significa, né, deixar em paz, porque ao mesmo tempo pode convidar a interpretação de o que significa, deixa ela fazer o que quer, e em si não é sempre, não é a mensagem da Aine, né, de necessariamente elas terem essa liberdade de fazer tudo o que quer, ou com uma escola que as crianças são 100%, bem isso, livres a fazer, e não é exatamente a proposta. A gente entende que os limites proporcionam clareza de onde a criança está, que eles são bem importantes, eles chegam à criança como amor, também como expressão de carinho, e esse deixe as crianças em paz, ele é um convite a tudo, na verdade, a tudo que nós adultos podemos deixar em paz, os anciões, os ancestrais, né, a natureza, tudo, deixar ser. Em verdade, essa é a mensagem mais específica, deixar que as pessoas sejam, deixar que as crianças sejam elas mesmas, que é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é de alguma maneira convidar, dar a permissão que as pessoas, que as crianças, nesse caso aqui, que é o assunto, sejam quem elas são. Em paz para serem crianças, exatamente, para ser quem elas são, filhotes da espécie humana, né, que parece obviedades falarem assim, mas eles vão crescer, vão se tornar adultos, logicamente, e precisam de um amparo e de uma permissão para poderem se descobrir quem são efetivamente na sua própria jornada, na sua própria vida. É bastante complexo e profundo o nosso convite de deixar as crianças em paz, deixarem elas serem. A Bia perguntou, quando você fala que traz a família, você diz que trabalha com todos a educação? Sim, o nosso trabalho, a Marielle pode também dar mais detalhes, assim que ela conectar, mas o nosso trabalho, até em termos proporcionais, eu diria assim, com os adultos, com as crianças e com mãe, pai, ou com a constituição familiar que tivermos, né? Isso é bem, bem importante para nós, é uma decisão muito bem ancorada de que nós temos que trabalhar com os adultos, e, de certa maneira, constitui um desafio enorme para nós, focarmos também em toda, assim, imaginem que vocês conhecem de escola, como é a escola, o colégio, né, qualquer escola que nós tivemos aqui na nossa relação, na nossa perspectiva social, imaginem como é abrir uma segunda, na mesma escola, quando a gente dispõe a trabalhar com os pais e mães. Não significa que a gente está educando mamãe, papai, né, pais, mães, álgebra, Pitágoras, pode chegar a esse ponto, mas bem longe disso. Trabalhar com as famílias, com os adultos, convidar, fazer um convite que tem uma característica até... Primeiro que a gente tem que reverenciar essas mães, pais que se predispõem, né? Mas é um convite a olhar em coisas, talvez, que estão muito guardadas no inconsciente, na psique desses adultos, que até não é tão confortável. Nós, na AIME, há duas características da nossa escola para crianças e para adultos. A gente se dispõe a fazer esse convite que tem que ter coragem para convidar mães e pais a irem num lugar que não é tão exatamente confortável, de perceber que muitas das coisas que os filhos estão expressando é um espelhamento de coisas que o pai e a mãe têm que trabalhar. Então, a gente se dispõe a fazer esse convite, nós, escola, nós, equipe, há de ter muita coragem para fazer esse convite e, depois disso, colocar muita energia no trabalho, porque o que as educadoras, a Mari, a Letícia, nós temos uma outra, né, uma equipe ainda que é formada pela Fernanda, pela Jucimara, pela Vitória, mas o trabalho que a Letícia e a Mari também priorizam muito das suas tarefas, que é estar em profundo, intenso e ritmado, né, rítmico contato com as famílias, tanta quanto energia quanto com a própria escola, entre aspas, eu procuro dizer isso com cuidado, em sala de aula, assim, né?
de fato, Bia, uma intensa parceria com a família. Por isso que me dá o gancho de explicar por que a AINE é gratuita. Gratuita no sentido não há mensalidade, não há um valor monetário para se inscrever na AINE, porque essa parceria precisa ser muito além do que uma contratação, né? Muito, muito, muito além do que uma contratação. Nós estamos agora estabilizando todas as conexões. Fiquem à vontade, quem quiser trazer mais perguntas aqui para nós, pelos comentários no Facebook, no Instagram, no YouTube, a gente consegue ler todos os comentários ao vivo, então a gente consegue responder as perguntas. Mari, uma primeira pergunta que chegou para nós aqui, eu vou trazer uma das que eu tinha, depois se quiser também trazer as que você recebeu. Quais são as referências pedagógicas que nós temos para o projeto pedagógico, enfim, a referência pedagógica, se há alguma referência com Paulo Freire, que essa semana está super em voga em função do seu centenário, né? Então, essa foi uma pergunta da Laura, sobre as referências pedagógicas da AINE, e em específico ela trouxe aqui se a gente tem algo, né, que se inspira no trabalho do Paulo Freire. Legal. Essa é uma pergunta que aparece bastante para nós também, e é bem interessante que a gente já converse um pouquinho sobre isso. Hoje a AINE funciona como um contraturno escolar. Então, dentro dos nossos combinados, junto das famílias, nós temos que as crianças, elas frequentam uma outra instituição de ensino formal. Então, num período vão à AINE, num outro, numa outra escola. E sobre isso, a gente pode aprofundar um pouquinho mais, que tem um contexto em relação a isso, e que o Tiago traz muito bem. E aí, sobre as nossas práticas pedagógicas, né, sobre as nossas referências, com certeza absoluta, Paulo Freire. Quando a gente pensa na educação, a gente pensa num contexto, então é muito importante que a gente tenha uma consciência do que é que nós estamos trazendo, né? Do que nós estamos apresentando para uma comunidade sobre educação. Então, isso com certeza absoluta, né? Temos Paulo Freire com uma referência de uma dignidade, de uma conduta que é exemplar. Então, eu acho que esse é um dos pontos que a gente já traz com muita alegria sobre as nossas referências pedagógicas. E aí, eu e a Letícia, nós trazemos muito das nossas experiências ao longo do nosso caminho, né, como educadoras. E aí, também, dentro da escola, nós dizemos sempre que temos das fontes. Então, acho que a gente tem bastante... eu gosto muito da palavra cuidado, né? Então ela aparece aqui muitas vezes. A gente tem bastante cuidado quando a gente fala em relação a isso, porque nós bebemos das fontes. Então a gente traz muito de uma perspectiva de olhares, né, sobre as nossas experiências, os nossos estudos, o que é muito importante, porque todas as nossas abordagens elas vêm acompanhadas de muito estudo, né? Então nós temos um acesso às bases validadas ao que nos foi apresentado há muito por muitas pessoas, né, que traçaram um caminho anterior. Tem muito da Waldorf, tem muito da Montessori, a gente traz essa riqueza dos detalhes, a qualidade do que cada uma apresenta, e isso vem de forma muito natural do nosso dia a dia. Então, eu poderia dizer que a gente não se apega a uma referência pedagógica, né, em absoluto, mas que a gente traz isso com bastante naturalidade e sem se condensar, se formatar a uma referência só. E isso traz muito sobre os nossos movimentos dentro da escola, né, do que a gente tem na AINE hoje. Hoje faz sentido estar assim e ser assim. Então, viver a educação dessa forma faz sentido hoje. Nós estamos em constante transformação. Pode ser que em algum momento a gente perceba um pouquinho mais de uma referência pedagógica ou de outra, mas eu acho que hoje faz sentido estar assim. A gente recebe recorrente mesmo as perguntas, né, em relação a se seguimos a pedagogia Waldorf, se temos muito da Montessori. E aí é interessante porque são pedagogias, né, que trazem um olhar bem especial para a criança, né? Então, a gente consegue interpretar, diante de alguns movimentos do que as crianças nos apresentam todos os dias, algo que a gente entende
que vai para além de uma prática pedagógica do que a gente tem dentro de um ensino que a gente já vê que está um pouco descaracterizado da essencialidade. Então, é muito importante que a gente traga isso, né? A profundeza, né? Do que esses movimentos todos nos apresentam. Então, eu poderia dizer que a gente tem um olhar que ele vai para além. Então, a gente entende a criança enquanto indivíduo e tudo que ela nos apresenta vem muito de uma experiência que, mesmo tendo uma pouca idade, né? Porque se a gente analisar a vinda da criança para a Terra e aí esse caminhar, né? Que é tão recente, traz muito, né? Um reflexo, o espelhamento de pai, de mãe, de como uma família se estrutura e até mesmo das professoras, dos professores, né? Então, a gente já partindo desse olhar que a criança ela não é uma criança sozinha, que tem um entorno dela, a gente já tem um passo para um caminhar de uma educação viva, né? Então, como que essa educação viva ela se apresenta? Ela se apresenta muito do que a criança nos mostra diariamente, do que reverbera muito em nós. Então, o nosso fazer enquanto educadoras, ele é muito intuitivo. Então, as nossas abordagens do dia a dia, nas nossas práticas educativas, ela é muito intuitiva. Ela vem muito do lugar do sentir, enquanto nós temos algumas práticas que elas estão muito no pensar. Então, a gente caracterizar como a nossa pedagogia, né, o nosso fazer pedagógico todo dia, como um formato, ele traz muito para o pensar. O que é muito interessante quando a gente tem bases muito consolidadas, já num nível de estudo, e a gente sabe onde colocar essas bases que estão tão consolidadas, mas quando a gente abre o espaço para o sentir. Então, acho que das nossas práticas pedagógicas vem muito desse lugar. E é muito bonito quando a gente recebe educadores que vêm passar um tempinho aqui na AINE com a gente, nos acompanhando, e há, num primeiro momento, uma inquietação, né? Nos primeiros momentos das observações, há uma inquietação, porque há uma necessidade de interpretar o que a gente faz no dia a dia e colocar em alguma caixinha. Então, ficam procurando algum formatinho, né? Ou um rótulo. E o que vem muito das perguntas, né? Sobre qual pedagogia seguimos, eu acho que vem muito desse lugar, da necessidade de se colocar em caixinhas. Eu tenho para mim que a gente precisa ter como assim, acho que de um primeiro da vida, né, de um movimento de se eu me proponho a fazer algo que eu faça. Então, eu compreendo e eu acho totalmente aceitável no mundo que se nós temos uma instituição que se propõe a fazer algo dentro de uma pedagogia ou de outra, então que a gente faça aquilo e bem feito, que a gente apresente ao mundo algo muito bem feito. E eu acho também que a gente precisa abrir espaço para que outras formas de viver a educação existam, sem precisar necessariamente se propor a fazer absolutamente aquilo que está dentro de uma caixinha, né? Caixinha é modo de dizer, mas que a gente abra espaço para se sentir. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa que está aqui no voluntariado e foi uma conversa muito rica que a gente trouxe como dentro da universidade nós não temos espaço para o sentir. Então, no nosso caminho de desenvolvimento dentro da universidade, a gente já tem muitas limitações, né, do que a gente vai exercer como profissão um dia na vida, mas que nos coloca num lugar que é em absoluto só do pensar. E a gente não tem esse espaço para o sentir, porque o sentir aparece muito como fraqueza. Então, se a gente for observar, hoje nós temos muitas escolas em que os professores, né, as professoras, elas se limitam muito e ficam apenas no pensar, onde não há um espaço para o sentir. E aí as crianças, elas se deparam com isso e são seres humanos que escondem o que sentem. Então, é muito importante que a gente abra bastante espaço para o diálogo, principalmente na educação, para que a gente possa falar sobre o sentir, a observação, isso de estarmos bem atentos intuitivamente a todos os movimentos, né? E isso está dentro de um campo que é muito de nós confiarmos em nós, assim, né?
do nosso trabalho, é muito a gente confiar no que a gente está construindo de relação com as crianças, e aí quando a gente fala com as famílias, é isso também, né? Da gente caminhar juntos e abrir esse campo para que a gente tenha uma confiança. E, e aí eu acho muito importante quando a gente tem esse primeiro impacto, né? De tentar colocar em algum formato algo que a gente descobriu. Mas abrir o espaço para esse algo que a gente está descobrindo e a gente aceitar ele como ele é, né? Como ele se apresenta de fato, ele tem uma riqueza enorme. Acho que a gente pode abrir bem os olhos e os ouvidos, né? Para essa percepção. Obrigado, grato, Mário. Quero agradecer aqui em especial, entrou meu primo, Rodrigo, não sei se ele está online ainda na live, e Rodrigo Roça foi um dos responsáveis pela construção de todos os espaços da AINE, com apoio de arquitetos que são anjos, amigos também da AINE, da Biohabitat de Belo Horizonte, que com todo o conhecimento e literalmente mão na massa, a entrega do Rodrigo, que com muita honra é meu primo, que construíram todos aqueles espaços lindos e que provocam uma grande reconexão simplesmente por estar ali, por sentir aquela beleza do espaço. É uma grande alegria que tu estás aqui com a gente, Rodrigo. O Rogério, também seja bem-vindo. O Rogério nos perguntou se a live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva em todos os canais. Talvez vai ter alguma edição que a gente precise fazer, porque teve um tempinho no início que estava esperando tudo estabilizar. A Elisa, eu só vou terminar, porque está tendo um barulho aqui no meu vizinho, agora já parou. Eu posso também terminar o que eu estava comentando. Essas escolas pelo Brasil, pelo mundo que eu visitei, me deram, como eu falei, mais do que o cognitivo, uma coragem de acreditar, de fazer, como se fosse um impulso que vem muito do que a Mari estava falando do sentir. Eu me senti muito mais encorajado a começar a fazer um projeto que começasse não do zero, claro, com muita coisa, já com muito conhecimento empírico, com muita coisa que eu tinha visto, vislumbrado, mas sentir a energia da coragem de propor algo novo foi bastante importante. Não vou dizer o mais importante, mas foi muito, muito, muito relevante. Importante também, eu sempre, nas lives, sempre vem essa necessidade ou a dúvida, né? Então, a necessidade de explicar por que nós somos registrados como um contraturno, pela própria razão de ser da AINE, pela própria gênesis dela, criação, por que existe o projeto. Então, a AINE foi criada como a parte dela da escola, ela é uma mensagem mais ampla do que a educação, a economia, a agroecologia. Então, na sua parte da educação, nosso sonho, nosso objetivo, o que a gente trabalha para ver o que a gente pratica ali, não necessariamente como um método, mas como uma postura, um jeito de enxergar dos educadores, que isso tudo possa um dia ser visto e ser replicado, a postura, a forma de ver, né? Em escolas públicas por esse Brasil afora, escolas particulares e públicas. Esse é o sonho da AINE. Então, ela foi criada para inspirar as outras escolas. Lembrando que escolas são pessoas, então, nosso objetivo, missão, sonho é inspirar gestores da educação, gestoras, educadoras, educadores, né, corpo docente de todas as escolas do país. Então, isso já, de certa maneira, cria conexão para explicar por que nós somos registrados como um contraturno escolar. Primeiro de tudo, não colocar tanta energia na burocracia, ter condições de ser uma burocracia menor, já que a nossa energia toda vai do trabalho com as crianças e com as famílias, toda a nossa energia vai nisso. Bom, além do nosso trabalho interno como equipe, logicamente, mas na burocracia não tanto. Segundo motivo, por nós sermos um contraturno, nós não passarmos uma mensagem de competição, de concorrência a outras escolas. A gente não quer ser competidora das outras escolas, bem pelo contrário, desejamos ser apoiadoras, parceiras das outras escolas. E, ainda assim, bastante importante que tudo que acontece na AINE, uma premissa para nós, uma referência, o que nos gera
Exatamente, assim, para tudo que a gente faz, é que a gente mesmo precisa estar convencido que é possível que qualquer escola do país faça o que a gente está fazendo ali. Essa, para nós, uma referência a todas as nossas propostas, de que seja, sim, portável qualquer escola. A terceira razão é que nós somos uma comunidade que se cria, né, uma grande egrégora de educadores, de equipe, de famílias, e em torno de um objetivo de educar essas crianças que estão fazendo parte da escola e do objetivo da escola institucional, mas nós não desejamos ser uma bolha fechada em nós mesmos. Então, a gente também é um contraturno escolar, justamente porque entre as famílias se gera uma necessidade que elas mantenham algum tipo de vínculo com as outras instituições. Seria muito estranho nós queremos inspirar as outras escolas, mas haver uma migração de crianças para a nossa escola e acabou. Com a forma que a AIME está contextualizada e organizada, de alguma maneira as famílias precisam manter esse vínculo, e que a gente não quer que seja só obrigatório, a gente vê que elas vão sentindo o quão bonito elas levarem e portarem do que elas veem na AIME para as escolas, que elas são mãe, pais, até colaboradoras de outras escolas, né? Então, a gente, de alguma maneira, eu poderia dizer assim, a gente não tem necessidade de ser uma escola, entre aspas, né, registrada, porque vai contra o próprio objetivo da AIME. Mas, mais uma vez, reforço que lá dentro o que acontece é como uma escola e é uma referência para nós que seja viável e realizável, né? A Maia e a Elisa... A Renata até nos trouxe aqui que nós não estamos ocupados com o resultado, sim com o processo e a vida. Eu costumo trazer, Renata, uma frase: foco no processo, fé no resultado. Fazer bem feito o processo e ter fé no resultado. Foco e mental no micro, fé e coração no macro. É a mesma analogia. Então, a gente está procurando fazer bem feito o micro, o processo. O resultado, a gente entende e sabe que vem. Eu teria várias maneiras de mensurar, de mostrar para vocês o resultado de uma escola que deixa as crianças serem quem elas são, de que trabalha as famílias, de que não tenha aula expositiva, assim que a criança vá atrás do interesse dela. Teria tanto a falar sobre resultados práticos, cognitivos, a velocidade que a criança aprende, o que ela quer, principalmente, vou dar um exemplo, a alfabetização, quando é real e genuíno interesse. O resultado, um deles, que para mim é o que mais importa, o bem-estar dessa criança, se ela está bem, se ela está se sentindo afagada, recebida e amada no espaço, esse sim é um grande resultado, que para nós é o esteio de tudo, né? Mari, boa noite, Jaime, boa noite, seja bem-vindo. A Elisa, a Mari perguntou para você falar um pouco sobre a sua formação e o que te ensinou, o que te trouxe as pedagogias libertárias, o que te deu de embasamento para esse trabalho atual seu na AIME. Legal. Eu agradeço a pergunta. A minha primeira formação em filosofia, desde muito cedo, talvez na adolescência, já era muito certo para mim que eu faria filosofia. Então, a minha primeira formação foi dentro de uma universidade, onde eu tive um contato com muitas áreas do conhecimento e, junto disso, já trabalhando com a educação, né? Então, o meu caminho dentro da minha primeira formação já foi totalmente ligado à educação. E era muito interessante, porque dentro dos grupos de pesquisa, ao qual eu fazia parte, eles sempre me colocavam: Mário, eu acho que você precisa estar em contato com a educação e as crianças. E eu sempre soube disso, né? Que era um caminho, mesmo dentro da filosofia, né? Que está num espaço que parece de um pensar muito maduro. A gente já trazia uma conexão com o todo do que a gente vive a educação, né? Porque eu interpreto muito isso,
que a educação a gente vive num todo, né? Em todos os ciclos da vida. Então, de imediato, o que eu poderia dizer é que isso, esse impulso de estudar as pedagogias libertárias, ela já veio disso. Muito da minha experiência enquanto aluna. Eu me lembro muito, desde pequena e adolescente, fazer alguns questionamentos sobre como o organismo da escola, qual fazia parte, como ele se mantinha e como ele era receptivo ou não para as crianças, né? O quanto eu precisava me esforçar para estar dentro de um sistema que era muito bem colocado e muito bem vivido por algumas crianças e adolescentes, e para mim nem tanto. Em muitas disciplinas, né? Porque a gente tem muito disso dentro da escola, a gente ter uma afinidade com algumas disciplinas e com outras nem tanto. Mas aí também vem muito da gente se entender nesse processo, né? E como que os adultos me apresentavam essas disciplinas, as quais não eram tão atrativas para mim. E aí, já na minha formação, começou a me ligar um alerta do porquê que as disciplinas eram apresentadas dessa forma, né? Como que algumas pessoas viviam a educação de uma forma que para outras não era tão receptiva, não era atraente, ela não era acessível. Eu acho que a educação ela precisa ser acessível para todos. Isso em todos os níveis, né? Então, a gente precisa ter muita consciência do entorno de uma comunidade, de como essa comunidade tem acesso à educação e como que nós, responsáveis por abrir esses caminhos, a gente pode se colocar disponível para que as pessoas tenham acesso. E aí isso entra em outros aspectos, né? Da criança, como que eu apresento esse mundo, né? Esse viver a educação, se ela é uma educação inclusiva, se eu consigo fazer esse universo que é tão vasto, que ele chegue para essa criança, que ela acesse de fato essa educação em níveis de aprendizagens que não cabe a nós estarmos como avaliadores, sabe? Isso é muito importante que a gente tenha esse senso crítico do mundo, né? De como a gente apresenta a educação e sair daquele lugar de que a educação boa é a educação que produz algo. A gente não precisa partir do princípio que a gente precisa produzir para que uma prática pedagógica seja interessante. A gente pode viver, simplesmente se abrir para viver. Então, acho que veio muito desse senso crítico, assim, né? De como que a educação fazia parte da minha vida. Eu venho de uma família de professoras e eu até me emociono porque é muito forte isso, né? Mulheres professoras. Então, mulheres que movimentam a educação. E a gente viver isso desde muito pequena de uma força enorme. Então, veio muito disso, desse olhar crítico de como as pessoas que estão dentro desse fazer a educação todos os dias, elas se colocam, como que elas vivem, e as práticas, as pedagogias libertárias, elas nos trazem uma visão de mundo que eu acho que ela tem que agregar, né? A gente precisa cuidar também desse acho que ela tem, né? Porque o que é que no mundo tem que acontecer? Então, eu acho que a gente cuida da expectativa, mas eu acho que é isso, né? A gente abrir o nosso fazer a educação para práticas libertadoras, a gente abre um caminho que a criança ela pode ser livre, a gente pode apresentar para ela e nesse mundo ela ter liberdade, mas para isso a gente precisa criar condições. Então, enquanto adultos, eu acho muitíssimo importante que a gente tenha a consciência do entorno, sempre, da comunidade, mas criar condições para que cada um possa ser. Então, que eu possa me descobrir dentro desse caminho da educação, que a criança ela possa descobrir, desenvolver suas potencialidades, as suas habilidades, e nós, enquanto educadores, né, responsáveis, pai, mãe, professores, professoras, que a gente tenha esse senso mesmo, né, de como que eu posso me colocar ali diante daquele mundo que a criança está vivendo,
de uma forma digna, né? De muito cuidado com os nossos gestos, muito cuidado com as nossas falas, muito cuidado com o que a gente apresenta. E aí tem uma área que eu gosto muito de conversar sobre nós termos aquela tranquilidade do entendimento de não ser necessário, que é a gente se colocar, enquanto educadores, fora da necessidade, sabe? A gente não precisa interferir tanto no caminho das crianças, que é um caminho de livre aprendizagem, né? A gente não precisa se colocar como necessário. Existe um lugar do estímulo, do incentivo, que é bem diferente da necessidade. Se a gente sai do lugar de necessários, aquele ser que protagoniza esse caminho da aprendizagem, a gente coloca a criança como protagonista. E não é colocar a criança, né? Inseri-la dentro de um lugar e que ela tenha todo o foco ali. Não, é a gente deixar livre, né? A gente não ter expectativa, a gente não criar, né, esse julgamento, a necessidade da produção. Então, eu acho que é um caminho bem interessante para a gente conversar. Poderíamos fazer uma live só sobre não entreter as crianças, a necessidade do não entretenimento e a necessidade do educador se colocar como não necessário, né? Pareceu meio confuso. É que do educador como papel daria para falar muito. São muito poucos mamíferos que nascem tão dependentes como os sapiens, né? Como a nossa espécie. Alguns ursos, em especial o panda, mas alguns ursos têm isso. É impressionante a característica do bebê sapiens, como ele é dependente, a gente pode, sem sombra de dúvidas, aí colocar biologicamente pelo menos uma década, né? Talvez um pouco mais, ou um pouco menos, mas daria para discorrer bastante sobre isso. É interessante, é uma curiosidade, dentre as várias razões a qual o humano é dependente, como quando o bebê tem a ver com o desenvolvimento do tamanho, né, da cabeça, do cérebro, que tem que nascer com antecedência em relação até aos nossos antepassados de outras espécies, né? E então, deixar muito claro, adulto é uma coisa, adulto humano é muito necessário para a criança, extremamente necessário. É a terra para a semente, é o humus, é a terra fértil para a semente, que dá aconchego, que nutre. Educador como criação institucionalizada da sociedade humana, talvez não é tão necessário como a gente se entende. Eu acho que essa mensagem que eu queria complementar o que a Mari falou lindamente aqui. Eu quero dar as boas-vindas ao Abner, nosso amigo de Florianópolis, muito, muito grato pelo carinho. A Vânia, de Bento Gonçalves, muito nos enche de energia para poder seguir com o trabalho, por nós nos dispormos a sermos disruptivos, pessoal. É isso que também, de alguma maneira, me emociona também, porque na vida, se dispor a fazer algo diferente, a gente tem que estar muito fortalecido energeticamente, do mental, do ego, do corpo, das emoções, e receber carinho das pessoas que digam, é isso aí, sigam, estão fazendo certo, é muito, muito bom. A Rosane nos perguntou se tem também inspiração montessoriana. Eu costumo falar, eu tive a oportunidade de fazer uma formação Montessori na Espanha, e o que aconteceu dessa formação Montessori é que eu me encantei pela história de vida de Maria Montessori. Então, a primeira grande inspiração é sobre a pessoa. Na AIME, se quem chegar aqui, e pode ser que vai ver muita coisa montessoriana expressada, e para nós é uma honra também, não é o caso, como eu falei, nós somos toda gratidão, honra e reverência a esses grandes avatares humanos que conseguiram acessar alguma coisa transcendente e colocar em forma de conhecimento, né? A Bia nos perguntou, Érica, agora você falou que é de Maceió, muito grato, muito bom receber seu carinho. Maria das Dores, de Pouso Alegre, de sul de Minas. A Bia nos perguntou, trouxe uma pergunta para nós,
se houveram dificuldades, né, eu entendo que seja em relação à criação do própria escola, do projeto. Eu tenho sempre muita cuidado quando eu vou expressar a dificuldade do projeto, porque eu sou tão agradecido às, entre aspas, as bendições, as facilidades, as fluidez, como foi o projeto acontecer, como chegou apoio, como teve gente que podia dificultar e não dificultou, graças a Deus, ao universo, aos anjos. Então, mas eu sei que é importante para dar uma referência, sim. Sempre, claro, é um projeto que se dispõe a ser gratuito, a gente conseguir recursos financeiros. Mais do que dizer que é uma dificuldade, eu prefiro dizer que é um desafio, sempre, claro. Manter a gente sustentável financeiramente. Ser resiliente, nunca desistir, ter confiança no que nós estamos fazendo. A gente é convidado a colocar em xeque o que nós estamos fazendo como projeto. Nós, como equipe, somos um grupo de humanos falhos em amadurecimento, em despertar, em transformação. Então, sempre gerir entre nós, como equipe, os anseios de cada um, os sonhos de cada um, os pontos de vista de cada um, o ego de cada um, sempre vai ser, claro, um desafio. E somos humanos, estamos aí. Eu sempre me lembro de até uma senhora lá do México, Antônia. Ela me disse, Thiago, fazer comunidade ecológica é fácil, o difícil é quando vem as pessoas dentro da comunidade. Eu olhei para ela, ué, mas como é que é 100 pessoas? Não, é uma brincadeira contigo, só tem lógica com pessoas. Então, escolas são pessoas e humanos têm seus poréns, né? Talvez concatenar e conseguir fazer com que todo mundo, no seu jeitinho especial, converja numa ideia, num objetivo, num sonho, é um desafio grande também. Muito obrigado, Bia, por trazer essa pergunta para nós. Mari, também nos perguntaram sobre as visitas. O pessoal, no nosso site, aine.org.br, vocês podem ver na seção como participar. Eu vou deixar aqui nos comentários o nosso site, ele é bem fácil de lembrar. Se vocês procurarem lá o menu como fazer parte, uma opção é visitas. Então, nós estamos abertos a visitações. Nós temos visitas ao público em geral todos os sábados. E grupos que queiram fazer visitas com um grupo, né, personalizado, um grupo fechado, também pode entrar em contato conosco. Os detalhes estão no site. A Erika nos perguntou se nós estamos recebendo voluntários. Sim. Lá no Como Fazer Parte, dentro do nosso site, também é possível se inscrever como interesse para o voluntariado. A gente recebe voluntários para programas de 2 semanas de voluntariado na escola. Mari, eu não sei se você tem mais alguma pergunta que queira trazer do que lhe fizeram, à vontade, eu estou aqui. Sim. Eu vi que alguém perguntou que eu fiz filosofia e depois eu fiz a pedagogia. Claro, já estava muito em mim isso. Então, minha primeira formação em filosofia e depois eu fiz a pedagogia. E aí, dentro dos meus caminhos de experiência, eu tive um longo caminho dentro da pedagogia Waldorf, estudo e gosto muito da antroposofia, dentre outras filosofias e práticas pedagógicas que tá bem dentro do meu sentir, assim, eu gosto bastante e tenho essa liberdade de fluir por todos os espaços e eu gosto muito de me aprofundar. Então, acho que muito das nossas vivências dentro da educação, ela vem muito sobre esse saber. É muitíssimo importante que a gente tenha consciência, quando a gente fala muito sobre o sentir, sobre a intuição, que a gente tenha também bases de estudo consolidadas, né? Que a gente não fale só por falar, que senão vira um achismo. Eu vou sempre pelo meu achismo, né? E eu não acho isso muito interessante. Pergunta, Mari, que ficou que o pessoal lhe trouxe? Da minha pergunta, não, mas eu acho que a gente poderia abrir para próximos temas em próximas lives sobre o entretenimento da criança. Eu recebi aqui uma sugestão que a gente tivesse lives que trouxessem temas específicos, e aí eu acho bem interessante também, se alguém tiver alguma sugestão, eu acho que vai ser legal. Sem dúvida. Eu quero, para esses minutos finais, nós estamos caminhando para o encerramento da live,
além de agradecer, Maria, você trazer com tanta propriedade o teu trabalho e uma das expressões, a energia que a Mari traz, assim como do restante da equipe, cada um que faz a sua parte, né? Na escola tem que estar funcionando em termos de infraestrutura, tem que estar funcionando em termos administrativos e financeiros, e tudo isso dá uma sustentação a esse trabalho maravilhoso que as educadoras fazem lá na escola. Eu sou uma parte de uma engrenagem, eu não me coloco como educador, tive bastante experiência em ver coisas, mas minha total reverência e honra trabalhar com as educadoras da AIME, que se dispõem, além de ser boas profissionais, a fazer um trabalho interior forte, consigo mesmo. Essa que é, para mim, a grande... Poderia ser em qualquer expressão de qualquer trabalho, né? Mas nós, numa escola, somos muito convidados a se trabalhar internamente, porque está todos os dias entre nós, numa ONG disruptiva como é a AIME, e fazendo um trabalho que não é cobrado das famílias, particular, que somos uma ONG privada, gratuita, é uma mistura interessante que nos convida muito a trabalhar ego, emoção, enfim, então isso para mim, uma gratidão muito grande trabalhar com pessoas que se dispõem a isso. Eu vou abrir mais uns segundos, minutos, se vocês querem trazer mais alguma pergunta. Se faltou alguma pergunta a ser respondida, fiquem à vontade de entrar em contato conosco no direct do Instagram, ou nos mandar um e-mail, a gente fala com certeza, faz questão de responder a todos vocês. Uma boa noite também a Daniele, que eu não tinha ali saudado quando você entrou. Eu queria, assim, algumas coisas, pessoal, que vou deixar, talvez, preparado um tema para uma próxima, como a Mari falou, do entretenimento. Nos perguntam muito, mas tá, se a criança é livre, será que daí ela não faz nada? E se ela não faz nada, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas é um mito, porque não acontece isso. Não é nem esperado de nossa parte algo, mas não acontece. Pessoal, liberdade como fundamento, como base, é muito natural ser construído em cima dela, automaticamente, um espaço para criatividade e curiosidade. E isso não precisa ser fomentado tanto, é só não ser morto. Criatividade e curiosidade é vida, é natural. A vida, eu tenho plantinha aqui, não vou conseguir mostrar isso agora. As plantas são curiosas e criativas, porque elas buscam, elas têm que achar fenda, elas têm que procurar como chegar perto do sol. A vida, biologicamente, é curiosa e criativa. Claro que a curiosidade a gente remete a uma questão cognitiva, de ser curioso, mas fiquem muito tranquilos que o gene humano, o gene curioso e criativo, não é ser impulsar contra isso. É super natural as crianças trazerem um monte de coisa, e quando elas trazem, que elas estão mais quietinhas, estão até um pouco mais aborrecidas, também é importante. Se elas estão num momento mais de introspectivo, isso também é fazer. Nos perguntar, talvez, aquela criança agora, ela está fazendo o que agora? Parece que ela está brava. Sim, ela está fazendo brabeza. É bem importante fazer brabeza. Ócio, birra, brabeza, conflito. Eu queria desmistificar que isso tudo é a vida em si. E também nos pergunta como as crianças acessam o currículo, se a gente tem que dar um jeito de colocar. Elas vão atrás, não obstante, ficou estranho com o passar dos anos e das décadas, mas o currículo, a princípio, veio de uma ideia de ele ser a vida, né? Então, quando a criança está com a vida acessível a ela, casos práticos, dinheiro, cozinhar, organizar um projeto, o currículo está ali, ele é acessado com muita celeridade, com muita rapidez. A criança desenvolve, sim, ambientes mais livres, com mais velocidade, o conhecimento, isso não há dúvida alguma. O que pode mudar é o compasso daquele que a Mari trouxe, né, de que a gente acha que tem que ser em algum momento, né? Que também tem um preceito muito, muito grande, bélico, militar e fabril, da gente esperar resultado para cada setor, ou para cada pelotão do exército, ou para cada setor da empresa. A Bia nos perguntou agora, aqui novamente, qual foi a dificuldade para abrir a escola. Bia, eu quero respeitar, porque eu sei como é difícil abrir uma escola e abrir um projeto.
eu estava tão com coragem. Hoje a Aine está de aniversário, faz 6 anos que nós abrimos a escola, hoje, em 2015. E o dia que nós abrimos a escola foi muito legal. A gente fez uma assembleia e fizemos toda a parte burocrática. Depois os vereadores, alguns dias depois, cederam para nós o bosque. Eu estava numa energia de saber tão certo o que eu estava fazendo e ter tanta confiança e ter recebido tanto apoio que eu não me lembro da dificuldade. Foi burocracia, né? Fazer estatuto e conseguir uma grana. A gente fez naquela época um financiamento coletivo também, que entrou um dinheirinho que deu para começar a construir as coisas. Eu pedi dinheiro para amigos, eu ligava sem vergonha nenhuma. Cara, eu estaria precisando de um dinheiro para fazer a escola, tu tem como me ajudar? E muita gente disse sim, isso é muito bonito. Então, dificuldades, sim, financeiras e burocracia sempre, né? Eu quero trazer, então, para encerrar, assim, de minha parte, também cumprimentar a Janete da Autoé, muito grato pelo apoio que você deu ao hotel, que é justamente o tema, Janete, e quem está nos vendo, que eu quero trazer aqui. Nós estamos dando um dos passos mais importantes da escola, que é abrir o nosso hotel e nosso restaurante. A previsão de nós abrirmos no início de 2022, ela está tomando bastante forma e se materializando essa previsão, e nós abrimos um hotel que vai existir para manter uma escola disruptiva funcionando. Isso em si já é a mensagem do projeto da Aine. A gente acredita muito nisso, a gente quer convidar todos vocês a nos apoiar, além desse carinho de estar aqui nos vendo essa 1 hora, da paciência no início, até que toda a live estabilizasse. Tudo é carinho. Tudo é carinho. Eu tenho os olhos e o ouvido atento a expressões mínimas de carinho. E eu agradeço o carinho de vocês estarem aqui e peço, me permito pedir para quem sentir de compartilhar o link do nosso financiamento coletivo. Nós estamos entrando, faltam mais 11 dias, amanhã 10 dias para o fim. Eu acabei de colocar aqui nos comentários, mas vou deixar na descrição de toda da live também, o link para vocês mandarem para familiares, amigos, amigas, colegas de trabalho, para nos apoiar com o financiamento coletivo, para nós conseguirmos o recurso que falta para a gente inaugurar o hotel da escola. O hotel vai ser um dos primeiros, se não o primeiro do Brasil, com equipe, com pessoas com síndrome de Down, que eu poderia fazer uma live só sobre isso, não é um papo só de inclusão social, deixem os DAOs em paz, é mais isso. E todos os recursos gerados por cada hospedagem, por cada compra na nossa loja, por cada alimentação que vai ter no restaurante, vai ser direcionado para 3 sonhos que nós temos agora. A Mari abriu a live falando da nossa capacidade de famílias e crianças. Um sonho nosso é dobrar a capacidade abrindo o turno da tarde. Isso significa aumentar a equipe de educadoras, né? Até por uma filosofia nossa das educadoras não estarem em sala todo dia com crianças, a qual eu já faço aqui, aproveito para honrar quem está 8 horas, mais horas em sala de aula. O nosso outro sonho é começar, de alguma maneira, a acolher gestantes na escola, começar a trabalhar essa mãe, esse pai, essa família, com acolhimento prévio ao nascimento da criança, na gestação, no puerpério depois. É um sonho muito grande da Aine que vai ser apoiado pelos recursos gerados pelo hotel. Nós, logicamente, queremos abrir um espaço de acolhimento à gestante, que seja também gratuito, mantido pelo hotel. O terceiro sonho do hotel é nós oferecermos cursos que nós temos de formação pedagógica, de inspirações vivenciais para educadores da rede pública do Brasil que queiram estar com a gente e que, porventura, não tenham condições de bancar a vinda até Guaporé, até o sul. Nós queremos oferecer bolsas de estudos bancadas pelo hotel. Então, eu peço, nós temos mais 10 dias para encerrar a campanha. Se vocês sentirem, qualquer valor é bem-vindo, qualquer valor mesmo é bem-vindo. Eu prometo, de todo o meu coração e com a coragem que eu tenho de estar aqui, me expor e olhar para vocês simbolicamente, de fazer valer a pena e ter critério, ter cuidado e ter carinho com o dinheiro que está chegando para nós inaugurar o hotel. Então, de minha parte, muito obrigado por hoje. Eu vou deixar a palavra com a Mari para encerrar também, só tem uma mensagem final. E qualquer coisa que faltou, que a gente não tenha respondido, nos manda em direct ou possa ser sugestões para uma próxima live. Muito grato. Olha, confesso que eu iniciei a live meio atrapalhada,
Hoje me deu uma vergonha muito grande e tô entendendo isso aqui, tô tentando lidar também. E agora que eu peguei no jeito, a gente já vai finalizar, que já deu 1 hora, mas eu confesso que eu ficaria mais um pouquinho, porque tá passando a vergonha. Então, gostaria de agradecer muito por estarem aqui, esse momento de escuta e participação é muito importante para nós. Eu acho que faz bastante sentido para o nosso trabalho. É muito interessante quando a gente movimenta muito do interesse, que é a nossa mensagem de inspiração fluindo, e isso é mágico, é muito bom. E eu peço desculpas se algumas das respostas saíram um pouco atrapalhadinhas, mas hoje é um dia especial também. Eu acho que é isso, a gente se colocar a fazer algo novo e que não é tão confortável, vem disso também, vem de uma experiência. É o fazer. Então, eu agradeço muito, enviem mais perguntas. Eu acho que em breve a gente faz outra live e trazer esses temas que ressoam tanto aqui no coração e ressoam tanto no nosso dia a dia. É de um prazer enorme. Muito obrigada, que vocês tenham uma boa noite e quem puder colaborar com a nossa campanha de arrecadação de recursos, é muito bem-vindo. E venham nos visitar quando for possível. Estejam atentos às redes sociais que a gente está sempre divulgando um pouquinho do nosso fazer diário. Obrigada. Sim, muito bem, muito grato, Mari, também por fazer presente. Natasha, eu honro, grato por trazer sobre o seu projeto, a Casinha do Brincar. Se você quiser nos mandar direct com mais detalhes sobre o seu projeto, a gente honra todas as iniciativas. Desejo a todos uma ótima noite, que estejam bem, que possam desfrutar daqui do término da noite. E o nosso site, aine.org.br, também traz muitas informações sobre o projeto. Reforço o convite para vocês nos visitarem aqui, aqui no sul do Rio Grande do Sul, né, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e aqui sentir a nossa energia. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite.